Olá, minha aluna, meu aluno, é com muita honra, alegria, satisfação que venho conversar com você. Na verdade, não é conversar com você, eu estou conversando com a tela, né? Eu não estou te vendo. Se você está assistindo essa aula, você está me vendo. Então, aí eu não estou te vendo, eu estou vendo uma tela aqui que eu estou gravando. Mas, assim, encontros virtuais ao vivo, sim, aí a gente se vê, né? Eu quero muito ver você, minha aluna, meu aluno, né? Você está com dúvida? Né? Interage comigo, pode marcar encontros virtuais, né? Sempre que houver necessidade, dá para fazer encontros virtuais ao vivo com a turma toda, ou caso, né, houver necessidades individuais suas, né, minha aluna, né, meu aluno, pode marcar encontros individuais comigo, tanto, né, virtuais online, virtuais ao vivo, quanto encontros presenciais, se for possível para você, né? Se você reside aqui em São Carlos, região, fica fácil vir aqui, então pode vir também. Estamos aqui, né, na aula número 16 do componente formação docente número 2, né, e este componente ele está em todos os cursos que ofertados pela Universidade Online Aliança Sapiente. Na aula anterior, só recapitulando aqui, deixa eu pegar a trilha minha. Na aula de número 11 vimos aprendizagem baseada em problemas, né, o Problem Based Learning. Na aula 12, sala de aula invertida, Flipped Classroom. Na aula 13, gamificação na educação. Na aula 14, ensino híbrido presencial online. Na aula 15, que foi a aula anterior, educação online e os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, os AVEs. E nessa aula vamos ver inteligência artificial aplicada à educação. E a base dessa pesquisa eu trago aqui um artigo científico publicado na Unicinos Journal of Philosophy, né, que é um artigo publicado no dossiê dela, intitulado Novos Desafios para a Educação na Era da Inteligência Artificial, conduzidos, publicado por Azambuja e Silva. Ambos do programa de pós-graduação em filosofia, né, da Unicinos, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. O artigo, este aqui, aborda os efeitos da inteligência artificial na educação, enfatizando a necessidade de repensar as estratégias pedagógicas nas universidades. Explora as transformações trazidas pela inteligência artificial, incluindo a automação e o potencial de personalização do ensino. Argumenta que as universidades devem se adaptar para formar profissionais capazes de trabalhar com a inteligência artificial, valorizando habilidades como criatividade, pensamento crítico e competências éticas. O texto também discute o papel dos professores e professoras na era da inteligência artificial, sugerindo que devem se concentrar mais no desenvolvimento de habilidades interpessoais e crítica dos alunos e das alunas. Propõe uma reflexão sobre a direção ética e moral da educação em um mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial. Hoje, né, 13 de setembro de 2005, é um sábado, 8 horas e 18 minutos da manhã, aqui do centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Eu, né, seu querido professor, né, e pesquisador científico, vinculado a um mestrado em Psicologia Cognitivo-Comportamental numa universidade americana, e que curso à distância. Já falei do ensino à distância, né, na aula anterior, e viemos falar aqui também como que a inteligência artificial pode utilizar na educação à distância, né? Em vários cursos que eu fiz e faço, ela permeou os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, tornando-os mais dinâmicos, fáceis de acessar, fáceis de navegar dentro dele, fáceis de realizar atividades, de acompanhar, né, rendimento, de avançar, enfim, de interagir com colegas, né, interagir com o corpo docente, com coordenações, etc. Isso é muito importante, né? Tem com meio de fóruns, chats, enfim, né, integração com videoconferências, etc. Né? Os desafios éticos na era da inteligência artificial são infinitamente vastos e profundamente complexos. Esses desafios se entendem por toda a cadeia humana de produção, formação, intercâmbio social, político e econômico. Estão presentes também no plano dos modos de subjetivação e individuação. Na medida em que a inteligência artificial se torna uma força produtiva cada vez mais relevante, muitos aspectos e funções do modo de produção contemporâneo se modificam, muitas profissões se transformam e, em especial, aquelas do setor de serviços. Assim, parece-nos imperativo para a universidade repensar seu posicionamento, suas estratégias pedagógicas e seus conteúdos fundamentais, não apenas para acompanhar essas transformações no mundo do trabalho,
mas também para se inserir criativamente, tanto quanto possível, na modelagem do futuro. Muitas questões se abrem nesse debate. Quais são as atividades profissionais que serão transformadas, substituídas ou empoderadas pela inteligência artificial? Que tipo de profissional está em gestação? Qual profissional deverá ser formado? Que espécie de processo pedagógico estão em jogo? Quais os rumos que as novas pesquisas deverão adotar? Em que se transforma a universidade nesse contexto? Como vamos regular a inteligência artificial no âmbito da formação universitária? O que fazer com a possível massa de desempregados? Que tipo de profissões surgirão no horizonte futuro? Que tipo de formação universitária é compatível com a perspectiva de um modo de produção sustentado pela inteligência artificial? Esse trabalho não pretende, obviamente, responder a todas essas complexas questões. Vamos refletir principalmente sobre as transformações e desafios que se colocam no horizonte da educação, particularmente universitária. Ainda que nossas respostas não tenham pretensão de serem conclusivas, acreditamos que os temas e problemas testados aqui merecem nossa especial atenção. No que se segue, a partir de uma exposição inicial da noção de inteligência artificial, de seu significado e suas potencialidades, buscamos refletir acerca dos efeitos visíveis e possíveis da educação em geral e da formação universitária em particular. Buscamos compreender o lugar e as transformações que as tecnologias da inteligência artificial, como o ChatGPT, estão trazendo para o contexto educacional universitário. Analisamos também a transformação e o papel do professor/professora nesse cenário. Problematizamos ainda a questão da formação de virtudes morais e intelectuais que cabe à universidade, como isso se torna ainda mais central na formação acadêmica. Ao mesmo tempo, nos perguntamos sobre os limites e as possibilidades do pensamento crítico, porque não basta que a inteligência artificial nos entregue todos os conhecimentos possíveis do mundo, é preciso que sejam capazes de pensar e ensinar a pensar criticamente as realidades educacionais e sociais nesse novo contexto. Considerações iniciais sobre inteligência artificial. A definição do que seja a inteligência artificial é multifacetada, de difícil compreensão. Como disse recentemente o CEO da OpenAI, Sam Altman, quando acreditamos que entendemos a inteligência artificial é porque, na verdade, nada entendemos. Ao contrário, começamos a entender algo da inteligência artificial quando imaginamos que não a entendemos. A literatura atual sobre o tema fala em 3 tipos de inteligência artificial. A inteligência artificial fraca ou estreita, a inteligência artificial forte ou geral e a inteligência artificial superinteligente. A inteligência artificial fraca é aquela que encontramos nos chatbots, no sistema de recomendação de conteúdos, de reconhecimento de voz e imagem. Não possuindo consciência autônoma, a inteligência artificial fraca opera dentro de parâmetros e regras limitadas. Já a inteligência artificial forte seria aquela capaz de agir de forma semelhante à inteligência humana e ainda não existe na prática. Teoricamente, a inteligência artificial forte teria autoconsciência e teria capacidade de resolver problemas, pensar, articular experiências de forma similar aos seres humanos. Finalmente, a inteligência artificial superinteligente, ainda apenas um conceito teórico, que seria capaz de superar as habilidades intelectuais humanas. Dentro da categoria da inteligência artificial fraca, encontramos a inteligência artificial generativa e a inteligência artificial interativa. A inteligência artificial generativa é projetada para realizar tarefas bem delimitadas de geração de conteúdo, tais como textos, imagens, músicas e código de programação. A inteligência artificial interativa, por sua vez, é projetada para interagir com usuários em contextos específicos limitados a partir de comandos de texto ou voz, tais como os assistentes virtuais, chatbots, secretários de atendimento ao cliente, etc. Essas duas IAs podem, no entanto, se confundir, como por exemplo no caso do ChatGPT, pois ao mesmo tempo que gera conteúdo, ele interage em tempo real com seus usuários ao responder perguntas, conversar e adaptar-se ao contexto da interação. Dentro do campo da IA fraca, no qual nos movimentamos no momento, gostaríamos de trazer uma imagem que talvez ajude nossa autocompreensão parcial da inteligência artificial. Podemos imaginar uma grande máquina onisciente, ubíqua, capaz de predizer, decidir, criar e agir de acordo com padrões relativamente pré-definidos, especialmente quando se trata de conhecimentos explícitos. Uma máquina que detém todo o conhecimento humano, técnico e científico acumulado e que é capaz de articular
esses conhecimentos e produzir as mais variadas tarefas intelectuais e práticas. O que pode a inteligência artificial fazer? Em certo sentido, tudo aquilo que é passível de ser transformado em conhecimento explícito pode ser utilizado pela inteligência artificial para promover as mais diversas formas de processamento, inter-relação, análise e tomada de decisão. De certa forma, todas aquelas atividades cognitivas e produtivas que envolvem conhecimentos explícitos são passíveis de serem realizadas por dispositivos orientados por inteligência artificial. Entre outras atividades cognitivas, pode-se destacar reconhecimento de padrões, tais como leitura facial e impressão digital e mesmo identificação de tendências de mercado, processamento de linguagem natural, capaz de entender e responder. Eu achei que a linguagem humana através de texto capaz de entender e responder. Eu achei que a linguagem humana através de texto e voz, incluindo tradução e análise de sentimento. Aprendizado de máquina, que é capaz de aprender e melhorar suas respostas a partir das experiências não previamente programadas. Resolução de problemas e tomada de decisão, que envolve análise de informações para tomar de decisões ou recomendação de ações, como por exemplo rota de transporte. Visão computacional, que é a capacidade de entender conteúdos visuais de objetos, bem como análise de vídeo e navegação autônoma de veículos. Robótica autônoma, ou seja, robôs capazes de manusear materiais, fazer cirurgias e dirigir veículos. Geração e criatividade assistida por inteligência artificial para produzir textos, músicas, imagens. Análise preditiva de dados para a previsão do tempo, variações nas bolsas, planejamento das cidades, assim por diante. Do ponto de vista prático, a inteligência artificial é capaz de realizar diversas aplicações, entre outras. Diagnóstico médico, desde a análise de imagem, dados e acesso à literatura medida para ajudar a formular diagnósticos e propor terapias com base em dados atualizados no mundo inteiro. Previsão de tempo, assistentes virtuais tais como Siri, Alexa, recomendações personalizadas em plataformas como Netflix, Spotify, veículos autônomos, automação industrial, análise financeira, chatbots e atendimento ao cliente, segurança cibernética, agricultura de precisão, etc. E enquanto não chegamos na inteligência artificial geral, podemos considerar a importância enorme que os chatbots especializados poderão ter no contexto das atividades formativas e profissionais nos próximos anos. Focados em áreas especializadas de conhecimento, esses chatbots especializados podem ser instrumentos importantes de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, bem como na tomada de decisões por profissionais. Em alguns casos, poderão até mesmo substituir segmentos inteiros de trabalhos humanos, pois sua acurácia tenderá a ser bastante confiável. A inteligência artificial é uma inteligência humana. Uma discussão que merece atenção antes de seguirmos adiante é que aquela em torno da relação entre inteligência artificial e inteligência humana. Primeiramente, não entendemos que existe uma contraposição entre inteligência artificial e inteligência humana, como às vezes se insinua no debate contemporâneo. Nossa compreensão é de que, ao contrário, a inteligência artificial é naturalmente humana simplesmente porque a criação humana, com a finalidade de emular e reproduzir os processos e resultados que encontramos em nossas próprias faculdades. Pois tudo que é criação humana é evidentemente humano. Parece-nos que o erro dessa abordagem consiste em tornar o indivíduo como parâmetro de comparação ou então as faculdades cognitivas humanas. Mais produtivo é tentar entender primeiro que a inteligência artificial é o resultado de milhares de anos de desenvolvimento e aperfeiçoamento cultural e técnico-científico humano. Ela é resultado de milhares de forças produtivas, técnicas e intelectuais que a criaram e a desenvolvem a cada dia. Assim, se ficamos presos ao debate que opõe IA e IH, ficamos presos a uma falsa dicotomia e permanecemos incapazes de pensar criativamente as infinitas possibilidades da articulação e interconexão que essas inteligências complexas nos permitem. Toda técnica, toda tecnologia constitui o mundo humano, sua cultura, sua economia, sua política, seu destino, seu passado e seu futuro. Sem a técnica não nos teríamos tornado o que somos hoje, sapiens sapiens, não teríamos cultura, não teríamos espírito, não teríamos civilização. A humanidade é essencialmente um fenômeno de nossas habilidades motores intelectuais. A inteligência artificial não é menos inteligente porque ela não pensa como o cérebro humano pensa, porque não tem autoconsciência. Nem pensamos que ela precise funcionar como funciona e pensar como pensa a mente humana. Ela é inteligente na sua medida possível de inteligência. A compreensão disso é crucial para não sermos totalmente passivos
para não sermos totalmente dominados pela técnica, conforme ressaltou Gallenberg, sem a compreensão da verdade, né, que está por detrás da técnica, dirá Heidegger. Não podemos estabelecer uma relação livre com ela, pois o que realmente importa é como podemos nos apropriar dessas tecnologias e entender como elas estão transformando o mundo e como elas podem transformar o mundo. É digno de nota, você, meu aluno, minha aluna, especialmente se você é da área de ciência da computação, ou se você leciona algum conteúdo da área de informática, algum conteúdo computacional, na educação básica, no ensino superior, se você é especializando, se você já é especialista numa área computacional, na área de inteligência artificial, existem diferentes perspectivas sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana. Essa leitura que eu fiz reflete, na verdade, o pensamento, né, dos autores que produziram esse artigo com base em uma extensa literatura. E essa extensa literatura está aqui, né, lá nas referências, né, para que esses dois autores chegassem a essas conclusões. Eles consideraram todas essas referências aqui, né, que convergem para a conclusão que esses dois autores tiveram de que a inteligência artificial é uma inteligência humana. Mas só que tudo é preciso analisar o contexto. Qual é o contexto que os levou a concluir isso? Está coerente, está correto, do jeito que eles estão pensando, sim. Não é o todo, claro, eles não estão analisando o todo, mas o contexto que eles inseriram essa discussão está correto, dá para se concluir perfeitamente que a inteligência artificial é uma inteligência humana, com base na tese de que toda a criação humana é, portanto, humana. Tá? Por exemplo, eles estão falando, quem é que cria uma inteligência artificial? Quem que criou o ChatGPT? Um Gemini, um Aito, né? Um Perplexo? Quem que criou? Não foram cientistas computacionais? Engenheiros de software? Foram. E não são seres humanos? São. Portanto, se é um ser humano criando o ChatGPT, como que a inteligência do ChatGPT não poderia ser humana? Se a inteligência que projetou, codificou, né, o ChatGPT foi uma inteligência humana, então esse é o raciocínio que eles estão utilizando. Tá, mas a partir do momento vamos analisar, ampliar essa perspectiva, que é interessante, né, a gente pegar uma perspectiva que já tem aqui, baseada na literatura, existem muitas outras perspectivas baseadas em outras partes da literatura que não foram consideradas aqui, existe a minha perspectiva enquanto intermediador, né, seu interlocutor, né, facilitador, e é interessante apresentar diversas perspectivas para que você forme a sua. Você tem a sua opinião, seu entendimento. Né? O meu entendimento, baseado, né, em cursos que eu faço, pós-graduação em ciência de dados, experiência com inteligência artificial, e também a questão de intelectualidade humana, né? Eu estudo muito altas habilidades por notação, cognição, aprendizagem, né, intelectualidade, sinapse, conexões, né, redes neurais, né, tanto artificiais na área computacional como redes neurais humanas, né, na neurociência, né, enfim. Um ser humano dotado de inteligência, né, ele utiliza essa sua inteligência para criar aquilo que bem quiser. Por exemplo, uma máquina, uma inteligência artificial. Tá. Quando eu estou criando, projetando uma inteligência artificial, qual é a inteligência que está em uso? É a humana, né? Eu não sou um robô. Se eu fosse um robô, seria uma inteligência artificial criando outra. Não, se eu estou criando uma inteligência artificial, é a minha inteligência, portanto, a humana, criando uma inteligência que não é humana, tá? Na minha opinião, ela não é humana. É que é humana dentro desse contexto. Por essa ótica, leva-se a conclusão que é humana. Na minha opinião, não é humana. Por que não? Porque eles estão, na verdade, considerando que se a inteligência de quem criou é humana, a inteligência da criatura é humana. Então, vamos raciocinar. Por exemplo, você que acredita num Deus. Você que acredita num Deus, é uma analogia. Você acredita num Deus. Ou não, você acredita numa fonte que criou os seres, tudo bem. Essa fonte, que muitos chamam de Deus, outros chamam, sei lá, vibração, energia, cosmos, sei lá o que, né? Enfim, que criou os seres, essa fonte, ela criou seres apenas humanos, ou seja, seres vivos. Eu tô ocupado, Davi, tô ocupado, não tem hora não. Eu tô ocupado. Ó, então assim, aquele lá em cima que criou seres, ele criou tanto seres humanos como também seres não humanos, tá? Por exemplo, uma árvore é um ser humano? Não é, apesar de que é um ser biótico, tá? Uma árvore, né, uma planta, um animal, são seres bióticos, são seres que têm vida, tá? Então assim, nem mesmo todos os seres que têm vida são seres humanos.
Então, os seres humanos apenas são uma categoria dentro dos seres bióticos, são aqueles que têm vida, dentro dos seres, de uma forma geral, que inclui não só o biótico, mas também os abióticos. A pedra, a terra, entende? Materiais, enfim, que não tem vida. Tá? Então assim, mas quem criou tudo isso, tanto os seres bióticos quanto os abióticos, dentro dos seres bióticos, aqueles que são humanos e os demais que não são humanos, não foi um ser que teve uma inteligência, que podemos dizer a inteligência humana mais sofisticada que tem, embora o próprio Deus não seja humano de carne e osso, mas não seria a maior das inteligências do homem, não seria essa inteligência que criou o homem? Podemos raciocinar assim, não foi a inteligência de um ser, um espírito lá, a maior das inteligências humanas que criou não só seres humanos, mas seres não humanos. A analogia quer dizer o seguinte: se toda inteligência humana e toda criatura criada por ela fosse humana, então por que existem criaturas, algo criado que não é humano, vindo de uma inteligência que pode ser considerada humana? Por exemplo, você que inicialmente, ao ler isso aqui, falou assim, não, a inteligência artificial é humana porque quem criou é humano. Tá, esses mesmos cientistas computacionais, engenheiros de softwares, que criaram a inteligência artificial, que dentro dessa ótica aqui seria uma inteligência humana, eles também não criaram muitas outras coisas que não são de inteligência humana? Por exemplo, se eles criaram um artesanato, o artesanato é uma inteligência humana? Se eles construíram uma casa, a casa é uma inteligência humana? Se eles produziram um carro, se eles produziram qualquer que seja um produto ou um serviço e oferta isso, os produtos e serviços são inteligência humana? Aí cada um pensa, raciocina, pensa e conclui. Então nem tudo que uma inteligência humana cria é uma inteligência humana. Não, a inteligência que criou é humana. Mas e a inteligência do que é criado? Aí é que está. A inteligência que está embutida dentro do ChatGPT não é uma inteligência humana, é uma inteligência computacional. Tanto é que aqui mesmo, quando afirma, aqui entra em contradição. Quando se afirma aqui, a inteligência artificial não é menos inteligente porque ela não pensa como o cérebro humano pensa, porque não tem autoconsciência. Isso é uma contradição. Se a inteligência humana ela possui autoconsciência e a inteligência artificial, conforme sabemos, de acordo com a realidade, os próprios autores concordam que ela não tem autoconsciência, portanto os níveis de inteligência são distintos. E aquela que não possui autoconsciência está num nível menor do que aquela que possui. Ou seja, eles próprios estão dizendo que a inteligência artificial, por não possuir autoconsciência, o nível dela é menor do que a inteligência humana, que nós somos autoconscientes. E como é que eles afirmam então que a IA não é menos inteligente? Isso é um absurdo. Tá? Isso é um paradoxo, é uma antítese que eles estão fazendo isso aqui. Não pode fazer isso. Estão pegando uma tese e cruzando com a antítese e na verdade não se chegou a uma síntese aqui. Se eles cruzarem essas teses com as suas antíteses, a conclusão é inteligência artificial é inteligência artificial, inteligência humana é inteligência humana. Mesmo que a humana tenha criado a artificial. Eles não cruzaram bem as informações, mastigaram um pouco. Mas assim, dá para perceber que são pesquisadores bem incipientes, eles estão começando a pesquisar ainda esse entendimento, talvez começando até a operar ainda, talvez estão falando bastante de inteligência artificial, mas ainda não entende muito. Será que eles são programadores? Já que desenvolveram o software, será que eles entendem o nexo entre o software, entre o programa, entre a interface, será que eles entendem? Não dá para perceber que não entende muito, A inteligência artificial não tem autoconsciência, ela não tem vontade, tá? Ela não tem pensamento. Tá? O que ela tem na verdade é um banco de dados, só isso, tá? Ela é um baú, vamos dizer, um baú computacional. Lá dentro tem muita informação. Quem projetou teve que alimentar o banco de dados dela, teve que encher, mas encher à vontade mesmo de informação, encher muita informação. Informação científica, legislativa, teve que encher bastante de informação.
para que o usuário, ao colocar um prompt, né, ao usuário ao colocar um prompt ali, né, que deseja isso ou aquilo, a inteligência artificial acessa esse banco de dados, pega essas informações, recupera essas informações que estão lá no banco de dados e solta, seja na forma de texto, na forma de imagem, de vídeo, né, no caso pela IA generativa, seja na forma interagindo, no caso do chatbot. O chatbot faz a mesma coisa. Quem quer criar um chatbot tem que alimentar esse chatbot, esse assistente virtual, com as informações que deseja fornecer para o usuário. Normalmente clientes, né, que fazem isso. Os clientes vão ser usuários para ter essas informações. Mas como é que eles vão ter informações se o chatbot não tiver essas informações num banco de dados? Então, na verdade, IA são bancos de dados. Só isso. Não tem vontade, não tem percepção, não tem autoconsciência, não consegue planejar. E mesmo aquela que interage, por exemplo, a réplica. A réplica é uma inteligência artificial que você consegue montar um namoradinho, uma namoradinha, coloca foto de quem quiser, pode até interagir. Existem inteligências artificiais até eróticas, né, que você pode, né, pegar foto, né, você constrói um homem pelado, uma mulher pelada, do jeito que você quiser, e vai trocando informações em termos eróticos, sexuais ali e tal. Então ela interage porque ela foi construída para isso. É IA interativa, é um dos tipos da IA fraca. Tá? Ela interage, vai interagir na mesma proporção, tá? Mas não tem vontade, tá? Não tem desejo, tá? Não tem pensamento, não tem nada, não tem, né? Nem questão de sentimento, tem gente, né, que na questão sexual muita gente gosta de sexo sem ter sentimento, enfim, nem a questão de, mas não tem nem desejo sexual para isso. Quer dizer, que você está interagindo, é uma fotinha pelada ali, tá falando, né? Assim, para quem quer treinar, para ver como é que funciona, às vezes vai lá, né? Passa um tempo para ver como é que funciona. É interessante saber que tem. Mas o próprio artigo já tá trazendo a questão de característica da inteligência artificial que a tornam bem inferior à inteligência humana, mas muito inferior. Não tem comparação. Falar que a inteligência artificial, que é uma coisinha, tá? Uma miniatura, uma sementinha, criada por cientistas computacionais, chega ao patamar maravilhoso e complexo da inteligência humana, é não compreender nem a inteligência artificial e nem a humana, muito menos a humana, tá? Porque o dia que esses pesquisadores compreenderem a inteligência humana, eles vão entender que a inteligência artificial está muito, mas muito abaixo, muito aquém, tá? Passa bem longe, está bem distante da inteligência humana. Existe uma tentativa, inclusive, né, de movimentos internacionais, cientistas computacionais, engenheiros de software, engenheiros da computação, de humanizar a inteligência artificial, tentar tornar a inteligência artificial humana. Tanto é que réplicas, né, várias inteligências artificiais que são interativas, buscam tornar o mais próximo possível a relação entre o homem e a máquina, mas por mais próximo, entre aspas, seja, é muito distante da realidade. Não é a mesma coisa, homem, mulher, como você está lá, você que é heterossexual, é minha aluna, você está lá com um homem, dialogando, de repente tendo intimidades, é a mesma coisa você fazer isso com chatbot? Pô, você falar que é a mesma coisa, pelo amor de Deus, então larga o marido e a amante, então vai lá relacionar com o robô, então, pelo amor de Deus, né? Se o homem também que é heterossexual, eu, por exemplo, se o homem falar que relacionar, né, com um robô, né, é a mesma coisa que relacionar com mulheres, aí pelo amor de Deus, o homem é boiola, né? O homem quer trocar mulheres por um robozinho. Ai, não dá, né? Ai, pelo amor de Deus, não tem condições. Não é a mesma coisa, não é, não. Uma coisa é algo totalmente artificial, longe, distante, né? É totalmente ruim. Eu detesto inteligência artificial nessa parte de assistentes virtuais, eu detesto isso, detesto. Existe uma praticidade, por exemplo, se eu quero atender 10 mil clientes, eu não tenho tempo para ficar enviando mensagem repetida. Existe sim, né, a praticidade de eu nutrir com um banco de dados, né, um assistente virtual, e colocar para fazer um contato inicial ali, só para, né, eu não perder cliente. De repente estou atendendo uma parte, outros clientes querem falar comigo, de repente está cheio de cliente. Então existe a praticidade, mas isso só um contato inicial. Contato inicial para saber o interesse do cliente. Sobre o interesse do cliente, não, eu que vou atender, eu que vou fazer o atendimento humano. Eu detesto, né, ser atendido por inteligência artificial, então, né, ainda mais se o cliente solicitou. O cliente solicitou atendimento humano, vai ser direto comigo. Né, diferente de várias, né, escritórios, né, etc. por aí que gostam de intermediar, coloca lá uma pessoa para pegar o recado. Não, eu detesto isso. Esse negócio de hierarquia, arrogância,
Isso aí, não. Eu vou falar direto com a pessoa. Não, a pessoa quer falar direto comigo, eu posso ser gerente, diretor, posso ser o presidente. A pessoa fala direto comigo. Não, ninguém vai intermediar, não. É eu direto com a pessoa. A pessoa vai falar com a minha secretária quando o assunto for apenas coisa que a secretária resolve. Se for assunto que é só a secretária, vai falar com a secretária. Se for assunto que é só o jurídico que resolve, vai falar direto com o jurídico. Se é assunto direto que o setor de marketing resolve, vai falar direto com o setor de marketing. Se é assunto direto que docência resolve, vai falar direto com docência e o docente ou a docente exato. Nada de ficar um levando recado para o outro. Se é assunto de coordenação, que a coordenação específica resolve. Se é assunto meu, é eu que resolvo. Ninguém vai intermediar nada. Porque esse negócio de intermediação é arrogância, revela burocracia excessiva, isso engessa qualquer organização. Tá? E na Universidade Online da Aliança Pente isso nunca vai acontecer. Nunca que uma pessoa precisando de alguma coisa internamente da Aliança Piente vai ter alguém que vai intermediar. Não, a pessoa sempre vai falar direta e tão somente com a pessoa exata que tem que resolver qualquer coisa. Não vai ter burocracia excessiva alguma. Eu desburocratizo todos os processos, né, torno todos eficientíssimos mesmo, com máxima eficácia, com máxima efetividade. A transformação da educação. O século XXI mostra a tendência, já iniciada em meados do século passado, de uma prevalência cada vez maior da concentração da mão de obra no setor de serviços, particularmente nos países mais avançados. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que cerca de 80% da população empregada encontra-se no vasto campo de setor de serviços. No Brasil, é estimado que cerca de 70% da população esteja empregada nesse setor. Esse segmento tem como principal ativo de trabalho as habilidades cognitivas dos trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, grande parte do trabalho produtivo e da renda na atualidade estão diretamente relacionadas às habilidades intelectuais e conhecimentos explícitos. Na medida em que a IA tem justamente potencial de substituição das habilidades humanas cognitivas, que envolvem conhecimento explícito, boa parte dos processos de formação cultural e profissional precisam ser repensados para serem adaptados a essa nova lógica. Essa realidade produz um impacto considerável no setor da educação em geral e da universitária, em especial, cujo papel tradicional principal é formar para um mercado de trabalho. Em um primeiro momento, parece-nos que a formação acadêmica deverá voltar-se prioritariamente para o desenvolvimento de habilidades subjetivas, de criatividade, de pensamento crítico e reflexivo e competências éticas do que propriamente técnicas. Nesse sentido, universidades e instituições escolares terão que rever seus processos formativos e suas estruturas organizacionais de ensino-aprendizagem. Mas o que será a educação na era da inteligência artificial? Teremos professores e professores digitais que simplesmente substituirão os professores e professores de carne e osso? Ou seremos uma hibridização entre esses dois tipos? Quais as melhores práticas educativas e formativas neste contexto de transformação das atividades profissionais? O aprendizado personalizado. Um dos mais importantes teóricos e pesquisadoras, bem como empreendedores e empreendedoras no campo da inteligência artificial, Kai-Fu Lee vê um potencial animador para a educação, pois considera que a maior oportunidade para a IA no campo da educação diz respeito ao aprendizado personalizado. Seu otimismo, no entanto, não é mera fantasia. Na medida em que a inteligência artificial avança no processo de linguagem natural, inúmeras possibilidades para a educação se colocam no horizonte. O processamento de linguagem natural é um sub-ramo da inteligência artificial. A fala e a linguagem são fundamentais para a inteligência humana, a comunicação e os processos cognitivos, por isso a compreensão da linguagem natural é frequentemente vista como o maior desafio da inteligência artificial. Linguagem natural refere-se à linguagem dos humanos, fala, escrita e comunicação não verbal, que pode ter um componente inato e que as pessoas cultivam através de interações sociais e educação. Em vez de usar construções humanas como conjugação e gramática, e a aprendizagem profunda depende de construções e abstrações auto-inventadas, coletadas de dados e incorporadas em uma rede neural gigante. O exemplo mais elucidativo do avanço nesse campo é o GPT-3, que consiste em um sistema de IA para transformar sequências e aqui adquiriu a capacidade de analisar a linguagem através da exposição em um modelo extremamente vasto que abrange quase todos os conceitos e noções possíveis. Ao aproveitar o poder computacional de um dos maiores computadores do mundo, o GPT-3 foi submetido a treinamento em um corpus de texto superior a 45 terabytes,
uma quantidade que exigiria 500 mil vidas humanas para ser lida. Esse processo está a crescer exponencialmente a uma taxa de 10 vezes por ano, aumentando assim as suas capacidades a um ritmo alucinante. Hoje já temos o GPT-4, GPT-5. No entanto, paradoxalmente, as salas de aula de hoje continuam praticamente iguais àquelas de 100 anos atrás, tornando o ensino uma tarefa complexa e difícil para os professores e professores, e a aprendizagem um processo bastante despersonalizado, seriado e muitas vezes inconsistente para os alunos e alunas. A inteligência artificial, entretanto, tem potencial para transformar positivamente essa realidade. Segundo Kai-Fu Lee, a inteligência artificial pode desempenhar um papel importante na correção dessas falhas e na transformação da educação. O ensino consiste em palestras, exercícios, exames e aulas particulares. Todos os 4 componentes exigem muito tempo do professor e professora. No entanto, muitas das tarefas do professor podem ser automatizadas com a inteligência artificial suficientemente avançada. Por exemplo, a inteligência artificial pode corrigir os erros dos alunos e alunas, corresponder a perguntas comuns, atribuir trabalhos de casa e testes e classificá-los. E a inteligência artificial pode trazer personagens históricos de volta à vida para interagir com os alunos e alunas. A maioria dessas capacidades está começando a aparecer em aplicativos educacionais, especialmente na China. Diferentemente dos professores e professoras tradicionais, que precisam considerar as necessidades de um grupo inteiro de estudantes, um instrutor virtual, um sistema de instrução baseado em inteligência artificial é capaz de se dedicar individualmente a cada aluno, aluna, abordando aspectos específicos como dificuldade de pronúncia, prática de operações matemáticas ou aprimoramento da escrita. Um instrutor virtual tem a habilidade de perceber mudanças sutis no comportamento dos estudantes e das estudantes, como a dilatação das pupilas e o piscar dos olhos. Essas observações permitem ao instrutor virtual adaptar seu método de ensino para atender às necessidades de aprendizagem específicas de um determinado aluno e aluna, mesmo que esse método não seja eficaz para os outros. Por exemplo, para um estudante que tenha interesse em basquete e futebol, a inteligência artificial pode usar processamento de linguagem natural para contextualizar questões matemáticas neste universo esportivo. Além disso, a inteligência artificial tem a capacidade de dedicar tarefas de casa personalizadas, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada aluno. A utilização de instrutores virtuais personalizados e estudantes virtuais em ambientes educacionais online na China mostrou melhorias significativas tanto no desempenho acadêmico dos alunos e alunas quanto no seu engajamento, evidenciando pelo aumento da participação ativa e pela disposição para fazer perguntas relevantes. Na China, de acordo com Kai-Fu Lee, um aplicativo educacional popular mostrou que adicionar alunos virtuais interessantes, atualmente com vídeo gravado, mas no futuro serão gerados por inteligência artificial, aumenta significativamente o envolvimento, a participação e até mesmo o desejo de aprender mais dos alunos humanos. No entanto, ao contrário do que se poderia parecer, neste cenário de hibridização dos processos de ensino-aprendizagem das instituições educacionais com a inteligência artificial, os educadores e educadoras humanos manterão papéis cruciais, atuando principalmente como mentores e facilitadoras do aprendizado dos alunos e alunas. Eles desempenharão um papel vital no fomento do pensamento crítico, da criatividade, da compaixão e da colaboração entre os estudantes e as estudantes. Além disso, os professores e professoras atuarão como mediadores e mediadoras para esclarecer dúvidas, desafiar a complacência e oferecer conforto em momentos de frustração. Fundamentalmente, os educadores e educadoras terão a oportunidade de desviar sua atenção das tarefas mais tediosas de transmissão de conhecimento, para se concentrar no desenvolvimento da inteligência emocional, da criatividade, do caráter, dos valores e da resiliência dos alunos e alunas. Outro papel vital dos professores e professoras será fornecer direção e feedback aos professores e professoras virtuais, assegurando que as necessidades específicas de cada aluno e aluna sejam atendidas. Essa orientação dependerá de vasta experiência e compreensão profunda que os professores e professoras têm sobre o papel individual e as aspirações e sonhos de cada aluno e aluna. Educação ao alcance de todos. Além desses aspectos mais propriamente pedagógicos, que vamos retomar em seguida no contexto da educação universitária, Kai-Fu Lee destaca que a presença da inteligência artificial na educação pode levar a uma diminuição considerável dos custos da educação, tornando-a mais acessível a um número maior de pessoas. O sistema de inteligência artificial tem o potencial de democratizar o ensino, pois torna possível a disponibilização universal de cursos e conhecimentos,
bem como de professores e professoras que antes estavam limitados às instituições limitadas pelo tempo e pelo espaço. Ao mesmo tempo, nas sociedades mais avançadas economicamente, essa tecnologia permite contratar mais professores e professoras para atender às demandas mais personalizadas dos alunos e alunas, atuando como seus mentores e mentoras ou instrutores e instrutoras pessoais. Assim, esse novo modelo educacional, que combina flexibilidade e simbiose com a inteligência artificial, pode melhorar significativamente o acesso à educação, por um lado, e por outro, pode ajudar os alunos e alunas a alcançarem seu pleno potencial na era da inteligência artificial. A formação acadêmica universitária. Mais especificamente, no que se refere à formação universitária, podemos dizer que ela foi, ao menos na contemporaneidade, o lugar a partir do qual os jovens e as jovens desenvolviam suas habilidades intelectuais e obtinham seus conhecimentos técnicos de nível superior para exercer uma profissão no futuro, depois de 4, 5 ou 6 anos de estudos. Em grande parte, os cursos superiores estavam estruturados em bases disciplinares que tinham por objetivo transmitir os conhecimentos, principalmente explícitos, acumulados pela humanidade e juventude. Um dos principais veículos de transmissão desses conhecimentos era o professor a professora. Todo o conjunto de competências que os alunos e alunas do latim alumnus, aqueles que devem ser nutridos, alimentados, deveriam possuir, seria transmitido pelo professor ou professora do latim profitere, aquele que professa uma expertise. Assim, os professores e professoras especialistas em diversas áreas do saber transferem pelo discurso oral ou escrito seus conhecimentos para seus discípulos. Assim, a principal função da universidade dos professores e professoras como centro de transmissão de competências técnico-científicas é distribuir o conhecimento explícito e reconhecido pela ciência e filosofia de cada época para os futuros profissionais. No entanto, especialmente a partir do advento da internet e na era da inteligência artificial, esse papel de transmissão do conhecimento explícito não está mais somente nas mãos dos professores e professoras, nem é mais exclusividade das universidades. A educação universitária se vê, assim, confrontada com novas ferramentas de ensino e pesquisa de uma tal magnitude que necessariamente vai provocar profundas mudanças em seu métodos tradicionais de ensinar e pesquisar. Para efeitos destes questionamentos e reflexões que propomos aqui, fizemos alguns experimentos com o ChatGPT-4, uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI e que podemos utilizar como exemplo do grande poder de processamento de conhecimento a informação trazido ao grande público do mundo letrado no final de 2022. Trata-se de um prodígio. Ainda que em 2019 o ChatGPT-2 mal conseguia contar com até 10 com segurança. Hoje o ChatGPT-4, agora o 5 já, estão configurados com aproximadamente 2 trilhões de parâmetros, o GPT-5 até com mais parâmetros, e responde a praticamente todas as questões relevantes que envolvem o conhecimento explícito acumulado pela humanidade presente na forma digital e da internet. De fato, ferramentas como o ChatGPT abrem a possibilidade para uma espécie de tutor personalizado para professores e professores, alunos e alunas, sendo capazes de configurar respostas de acordo com as demandas. Entre os muitos experimentos que fizemos com essa ferramenta nos últimos anos, sobre conceitos, autores e autoras da filosofia e suas ideias, leitura de artigos, resumos, traduções, sínteses, paráfrase, relativos à área de conhecimento da filosofia e outras áreas, e a cada resposta ele não deixou de nos surpreender positivamente, salvo algumas exceções. Perguntamos ao ChatGPT algumas questões em torno de temas pressupostos e em nossa reflexão. Reproduzimos aqui em 3 quadros algumas perguntas e respostas sobre as questões em torno do problema e da emergência da era da inteligência artificial, respectivamente sobre os dilemas éticos da inteligência artificial, as transformações no campo da educação e os potenciais usos da inteligência artificial no ensino de filosofia. Quadro 1. Começamos perguntando sobre as questões éticas na era da inteligência artificial. Comando. Quais são, a seu ver, as principais questões e problemas éticos enfrentados pela humanidade na era da inteligência artificial? Resposta ChatGPT. Na era da inteligência artificial surgem diversas questões e problemas éticos significativos que a humanidade enfrenta, incluindo viés de discriminação. Algoritmos de inteligência artificial podem perpetuar e amplificar viés humanos se forem treinados com dados enviesados ou discriminatórios. Isso pode levar a decisões injustas ou preconceituosas em áreas como contratação de emprego, concessão de crédito e justiça criminal. Isso é verdade. Privacidade e segurança de dados.
Com a coleta e da análise de grandes volumes de dados pessoais, surgem preocupações significativas sobre privacidade e segurança. Há o risco de uso indevido de dados, vazamento e invasão de privacidade. Correto? Autonomia e controle humano. A autonomia crescente do sistema de inteligência artificial suscita preocupações sobre a perda de controle humano, especialmente em áreas críticas como armamento, veículos autônomos e sistemas de suporte à vida. Correto. Transparência e explicabilidade. Muitos sistemas de inteligência artificial são caixas pretas onde é difícil entender como as decisões são tomadas. Isso levanta questões sobre a responsabilização e a capacidade de contestar ou entender as decisões da inteligência artificial. Desemprego e desigualdade econômica. A automação impulsionada pela inteligência artificial pode levar à perda de empregos em larga escala, exacerbando a desigualdade econômica e social e desafiando as estruturas de trabalho tradicionais. Manipulação e autonomia pessoal. A inteligência artificial pode ser usada para influenciar comportamentos e decisões, levantando preocupações sobre manipulação e erosão da autonomia pessoal, especialmente em contextos como publicidade e redes sociais. Impacto na educação e aprendizagem. A inteligência artificial na educação traz questões sobre a adequação e eficácia dos métodos de ensino assistido por inteligência artificial, bem como sobre o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas dos alunos e alunas. Responsabilidade e responsabilização. Determinar a responsabilidade por ações ou decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial é complexo, especialmente em situações onde a inteligência artificial opera de forma autônoma ou sem supervisão direta humana. Desenvolvimento sustentável e impacto ambiental. O treinamento de modelos de inteligência artificial de larga escala pode consumir grande quantidade de energia, levando preocupações sobre sustentabilidade e impacto ambiental. Militarização da inteligência artificial. O uso da inteligência artificial em aplicações militares, como drones autônomos e sistemas de vigilância, gera debates éticos significativos sobre a guerra, a tomada de decisões letais e o risco de escalada em conflitos. Desigualdade no acesso à tecnologia. A disparidade no acesso à tecnologia de inteligência artificial entre diferentes regiões e grupos sociais pode argumentar as desigualdades existentes, criando desertos digitais e exacerbando a divisão digital global. Integração homem-máquina. O avanço da inteligência artificial e sua integração com o corpo humano, como em implantes cerebrais e próteses avançadas, levanta questões sobre a identidade humana, a privacidade dos pensamentos e a ética do aprimoramento humano. Essas questões éticas requerem uma abordagem multidisciplinar e colaborativa envolvendo formuladores de políticas, pesquisadores, desenvolvedores de IA e a sociedade em geral para garantir que os benefícios da inteligência artificial sejam maximizados enquanto seus riscos e desafios éticos são gerenciados de forma responsável. Quadro 2. Queríamos saber sobre as transformações da educação superior. Comando. Quais são as principais transformações provocadas pela inteligência artificial na educação superior? Resposta ChatGPT. As principais transformações provocadas pela inteligência artificial na educação superior incluem personalização do aprendizado. A inteligência artificial permite a criação de sistemas educacionais personalizados que se adaptam ao ritmo e ao estilo de aprendizagem. Isso pode incluir recomendações de conteúdo personalizados, adaptação de dificuldade de exercício e feedback direcionado. Verdadeiro. Assistência virtual e tutoria inteligente. Assistentes virtuais e tutores baseados em inteligência artificial podem oferecer suporte adicional aos alunos e alunas, esclarecendo dúvidas, fornecendo recursos adicionais de aprendizagem, auxiliando a revisão de conteúdos. Verdadeiro. Avaliação automatizada. A inteligência artificial pode ser usada para avaliar automaticamente as respostas dos alunos e alunas em exames e atividades, fornecendo feedback instantâneo e detalhado, o que é especialmente útil em cursos online com um grande número de participantes. Verdadeiro. Detecção e suporte a necessidades específicas de aprendizagem. Sistemas de inteligência artificial podem identificar padrões de aprendizagem e destacar alunos e alunas que podem estar enfrentando dificuldades, permitindo uma intervenção mais rápida e efetiva. Verdadeiro. Otimização da administração e gestão. A inteligência artificial pode automatizar e otimizar diversas tarefas administrativas, como matrículas, agendamento de aulas e gerenciamento de recursos, melhorando a eficiência operacional das instituições de ensino superior. Verdadeiro. Conteúdo educacional enriquecido. Com a inteligência artificial é possível criar conteúdos educacionais mais interativos e envolventes, como simulações, jogos educativos e realidade aumentada que podem melhorar a experiência de aprendizado. Verdadeiro. Pesquisa e análise de dados. A inteligência artificial auxilia na pesquisa acadêmica através da análise de grandes volumes de dados,
facilitando descobertas e insights que seriam difíceis de alcançar manualmente. Verdadeiro. Preparação para o mercado de trabalho. A integração da inteligência artificial na educação superior também prepara os alunos e alunas para o mercado de trabalho futuro, onde o entendimento e a interação com tecnologias avançadas serão habilidades essenciais. Verdadeiro. Acesso e inclusão. A inteligência artificial pode ampliar o acesso à educação superior, fornecendo recursos de aprendizagem digitais remotos que podem alcançar estudantes em locais remotos ou com limitações de mobilidade. Verdadeiro. Ética e cidadania digital. A crescente utilização da inteligência artificial da educação superior também impulsiona o debate e a aprendizagem sobre ética na tecnologia e cidadania digital, preparando os alunos e alunas para lidar com questões complexas relacionadas à tecnologia na sociedade. Essas transformações indicam um futuro promissor para a educação superior, onde a inteligência artificial pode aumentar significativamente a eficácia do ensino e da aprendizagem, tornando-a mais acessível, personalizada e alinhada com as demandas do século XXI. Quadro 3. Sobre os efeitos e as possibilidades da inteligência artificial no campo específico do ensino de filosofia. Comando. Quais os possíveis impactos da inteligência artificial no campo do ensino de filosofia? Resposta do ChatGPT. A integração da inteligência artificial no campo do ensino de filosofia pode ter diversos impactos, tanto positivos quanto desafiadores. Vamos explorar alguns deles. Impactos positivos. Personalização do aprendizado. A inteligência artificial pode ajudar a criar experiências de aprendizado personalizadas, adaptando-se ao ritmo e estilo de aprendizado de cada estudante. Isso pode ser particularmente útil na filosofia, onde diferentes abordagens podem ser necessárias para diferentes tópicos ou teorias. Acesso a recursos ampliados. Algoritmos de inteligência artificial podem facilitar o acesso a uma vasta gama de textos filosóficos, análises críticas e comentários, tornando o estudo mais rico e diversificado. Ferramentas de análise de texto. A inteligência artificial pode ser usada para analisar textos filosóficos complexos, identificando temas-chave, argumentos e conexões entre diferentes obras e autores. Simulação e modelagem. A inteligência artificial pode criar simulações que ajudam a ilustrar conceitos filosóficos complexos, tornando-os mais acessíveis e compreensíveis para os estudantes e as estudantes. Verdadeiro. Apoio na avaliação. Sistemas de inteligência artificial podem auxiliar na avaliação de ensaios de trabalho de filosofia, oferecendo feedback instantâneo e personalizado. Desafios e considerações éticas. Manutenção do pensamento crítico. Existe o risco da inteligência artificial simplificar demais conceitos complexos, o que poderia limitar o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de argumentação, habilidades essenciais no estudo da filosofia. Viés e interpretação. A inteligência artificial pode ser enviesada com base nos dados em que foi treinada. Na filosofia, onde a interpretação é fundamental, isso pode levar a uma visão unilateral limitada. Interação humana. O estudo da filosofia muitas vezes se beneficia da discussão e do debate. A inteligência artificial pode limitar a interação humana, que é crucial para o desenvolvimento de habilidades argumentativas e analíticas. Acesso e desigualdade. O acesso à tecnologia de inteligência artificial pode variar significativamente, o que pode levar a desigualdade no ensino e aprendizagem da filosofia. Questões éticas. A utilização da inteligência artificial no ensino de filosofia levanta questões éticas próprias, especialmente em relação à privacidade dos dados dos estudantes e das estudantes e a autonomia no processo de aprendizado. Em resumo, enquanto a inteligência artificial tem o potencial de enriquecer significativamente o ensino de filosofia, é essencial abordar esses desafios e considerações éticas para garantir que sua integração seja benéfica e eficaz. Como se pode ver, a capacidade de fornecer respostas coerentes, bem estruturadas e significativas de tais ferramentas é considerável. A cada uma dessas respostas poderíamos avançar indefinidamente na conversação, propondo novas perguntas, questionando certas respostas. Observamos de passagem que tais ferramentas de inteligência artificial ainda estão em estágio de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Assim como o ChatGPT, outras ferramentas de IA estão sendo desenvolvidas e aplicadas no campo da educação e da pesquisa. Entre outras, destacamos o Chat PDF, o Scholarly, o C-Space, que são capazes de analisar e resumir documentos, criar bloco de notas, indicar passagens principais, responder questões pertinentes ao texto ou artigo em questão, etc. Já estão operando, estão sendo melhor desenvolvidos. Assim como o ChatGPT, surgiu 1.0, P2.0, 3.0, 4.0, já tem um 5.0 em operação, tanto versões públicas quanto versão pública quanto a paga.
Esse chat PDF, né, Scholar e C-Space já estão, né, em funcionamento, estão sendo aprimorados, né? Também chama a atenção que as inteligências artificiais de tradução, que são capazes de permitir a leitura de dezenas de línguas estrangeiras de forma cada vez mais aperfeiçoada, transformando a internet em uma verdadeira Alexandria universal. E assim por diante. A cada dia uma nova ferramenta de pesquisa, de ensino e aprendizagem é colocada à disposição das pessoas em instituições sociais. A tecnotização, a nova alfabetização e suas questões. Nesse contexto de acelerada renovação das tecnologias da inteligência baseadas na inteligência artificial, os processos de alfabetização se transformam radicalmente. Vivemos assim uma época em que os próprios educadores e educadoras, outrora plenamente alfabetizadas, precisam estar permanentemente em processo de alfabetização. Na medida em que as tecnologias da inteligência e da cultura se desenvolvem em uma velocidade cada vez maiores, é preciso que os educadores e educadoras estejam constantemente se atualizando do ponto de vista do domínio das novas tecnologias intelectuais e culturais, processo que poderíamos chamar de tecnotização. Antes mesmo de surgir o ChatGPT, as universidades, os professores e professores estiveram e ainda estão bastante ocupadas e preocupadas com a questão do plágio acadêmico, em virtude da facilidade com que os estudantes e as estudantes têm para acessar conteúdos acadêmicos na internet. Não são raros os casos de plágios encontrados em trabalhos acadêmicos, tal a facilidade de encontrar textos, selecionar, simplesmente colar no trabalho e a ser entregue ao professor. Processo praticamente nulo de envolvimento, esforço e criatividade intelectual. Com ferramentas como o ChatGPT, o problema permanece e se aprofunda, pois agora a ferramenta entrega textos que não estão prontos na internet. A ferramenta oferece a sua própria versão sobre o assunto pesquisado com enorme poder de síntese, pois em princípio, para formular suas respostas, especula com trilhões de parâmetros pré-definidos conjuntamente com a vasta rede mundial de computadores. Aparentemente não faz distinção de língua e é possível gerar conteúdo a partir de fontes de várias línguas. O resultado normalmente são textos muito bem fundamentados e muito bem escritos que dão inveja a bons escritores intelectuais. Até o presente momento não há consenso sobre o que se deve referenciar esses textos e sons e imagens produzidos por inteligência artificial. Até agora, o silêncio a esse e outros aspectos relacionados ao ChatGPT e similares é constrangedor e, ao mesmo tempo, sintomático de um certo descompasso entre o que está acontecendo na vida real e nas nossas bolhas acadêmicas. Assim, o processo de alfabetização tecnológica se torna uma variável constante. Educadores e educadoras precisam estar o tempo todo sendo atualizados para dominar as diferentes ferramentas que surgem a cada dia em uma velocidade impressionante e se modificam e se aperfeiçoam. De certa forma, esse processo de tecnotização, a partir de agora, será permanente para tudo e todos, professores, alunos e alunas, mas também todo tipo de profissional que lida com algum tipo de conhecimento. Não é mais possível imaginar um educadora, um pesquisador universitário incapaz de se inserir nesse processo de alfabetização tecnológica. A atividade professoral em transformação. Outrora, o professor era aquele, personagem permanente, plenamente justificado pelas circunstâncias econômicas, tecnológicas e culturais, que, tendo estudado durante longos períodos, armazenava grande parte do conhecimento acumulado pela humanidade, a fim de transmiti-lo aos seus alunos e alunas e discípulos. Sua missão fundamental era transmitir conhecimento e avaliar, segundo esses critérios, a transmissão de conhecimentos. Aos alunos e alunas cabia a tarefa de reproduzir de forma relativamente mecânica e competente os conhecimentos transmitidos pelo seu mestre. Com a especialização no conhecimento técnico-científicos, ele armazenou conhecimentos cada vez mais especializados. No entanto, esse papel professoral, de certa forma, parece estar se esgotando, por duas razões que agora se afunilam. Primeiramente, pelo Big Bang disciplinar e incomensurabilidade dos conhecimentos produzidos na atualidade. O Big Bang disciplinar e a consequente ultra-especialização do conhecimento nos leva à necessidade de construção de uma mentalidade transdisciplinar para dar conta dos problemas complexos do nosso mundo. Por sua vez, a incomensurabilidade dos conhecimentos faz com que ninguém mais seja capaz de estar atualizado na sua própria área do conhecimento, que se renovam a cada instante em velocidade exponencial. Em segundo lugar, na medida em que os sistemas de inteligência artificial são capazes de armazenar esses conhecimentos, eles se tornam muito mais efetivos e eficientes na captura e transmissão desses saberes.
assim seja para ter uma atitude, né, transdisciplinar, seja para uma apropriação e partilha dos conhecimentos específicos de cada área, os sistemas de inteligência artificial, né, podem, né, ser essenciais. Para a simples transmissão de conhecimentos, esses sistemas demonstram ser muito mais eficientes, pois estão disponíveis 24 horas por dia para qualquer estudante ou pesquisadora. Nessa tarefa de simples transmissão do conhecimento, a que muitos professores e professoras ainda estão limitados, os professores e professores virtuais tendem a substituir com grandes vantagens, quase inteiramente, os professores e professores humanos. A Harari faz uma provocação interessante nesse sentido. Professores e professores digitais vão monitorar minuciosamente cada resposta que eu der e quanto tempo eu levo para dá-las. Com o decorrer do tempo, eles vão discernir minhas fraquezas, assim como meus pontos fortes. Vão identificar o que me deixa excitado e o que faz minhas pálpebras despencarem. Serão capazes de me ensinar termodinâmica ou geometria de um modo que se adapte à minha personalidade, mesmo que não se aplique a 99% dos outros alunos e alunas. E esses professores e professores digitais nunca perderão a paciência, nunca gritarão comigo, nunca entrarão em greve. Interessante, né? Olha que interessante que o Harari, ele faz uma provocação. Isso é interessante. Eu gostei dessa provocação que ele fez. Porque assim, ele está falando aqui, em resumo, a personalização na interação entre aquele, né, que está ensinando o caminho das pedras, demonstrando o caminho das pedras, e aquele que está replicando para produzir os mesmos efeitos na sua própria vida, na sua jornada, na sua carreira. Aquele que está transmitindo, que, né, foi denominado historicamente de professor, mas até o termo professor já perdeu o sentido. É interessante a provocação que ele faz. Professores digitais vão monitorar minuciosamente cada resposta que eu der. Mas não é para caluniar, difamar, não, porque, por exemplo, eu estou sendo monitorado eletronicamente, mas gente que faz isso é para me difamar, caluniar, enfim, injuriar, para usar informações de forma indevida, para torcer os fatos, torcer contexto, torcer normas, que eu tive que processar em diversas, né, instituições de ensino superior. Não é isso que ele está falando, ele está falando outra coisa, ele está falando da personalização. O que ele está falando é: eu sou eu, os outros não sou eu não sou os outros. Não adianta vir o professorinha, mas o fulano eu falei assim, ele concordou. Filho, o fulano é o fulano. O que eu tenho a ver com o fulano? Se ele aceitou, o problema é dele, não tem nada a ver com isso. Ele vai continuar aceitando o tempo que ele quiser. O dia que ele quiser recusar, recusa. Isso é opção dele, a formação é dele, pensamento dele, personalidade dele. Se ele quer assim, tá bom para ele? Bom para ele. Eu não sou ele, filho. Eu sou eu. Então o que ele está dizendo é exatamente o discurso que eu estou mantendo desde o começo da formação docente. Eu sou eu. O outro não é e nunca vai ser eu. E eu também não tenho o mínimo interesse em ser o outro a outra. E ponto final. Docentes têm que aceitar isso. Tá? Eu sou eu. E ponto final. Tá? Você, minha aluna, é você. Não tenho desculpa esfarrapada. Mas eu falo com toda aluna desse jeito, então você vai... Não, você é você. Eu posso falar com 1 bilhão de alunas e todas concordarem. Você é obrigada a concordar porque toda aluna concorda? Meu Deus do céu. Você não tem opinião própria, então? Você é uma robô que você é obrigada a concordar, pensar, fazer tudo que todas as demais alunas do planeta Terra fazem, meu Deus do céu. Você não tem liberdade para pensar diferente, de agir diferente, do jeito que você bem quiser, na hora que você bem quiser, desde que isso não gere dano. Então, ponto final. Você é você, caramba. Eu não sou criança imatura e ficar usando desculpas esfarrapadas, que se a outra aluna pensa assim, você tem que pensar, o problema é da outra. Se a outra quer pensar diferente, pense ela do jeito que ela quiser. Do mesmo jeito que você tem direito de pensar do jeito que você bem quiser, igual ou diferente a outra pessoa. E ponto final.
Professor, tem que parar de ficar com essa gracinha, essa palhaçada de que, mas se o outro eu falo para ele fazer isso, ele faz, você tem que... Não, o outro é o outro. Eu não sou o outro e o outro não sou eu. Eu sou o gênio, o primeiro superdotado nível book do mundo, tenho o meu próprio modo de pensar e não mudo por nada. Só mudo se eu entender que é necessário, até o ponto que eu julgar que é necessário, no tempo que eu determinar que é o tempo correto. E ponto. Quem pensa diferente, direito de cada um. Então, se o professor quer falar de forma diferente, fala com o outro que pensa de forma diferente. Se todo mundo pensa de um jeito só, então vai agir desse modo que eles estão agindo com os outros que pensam do mesmo modo. Eu não sou obrigado a pensar do jeito que os outros pensam. E se o professor quer me atender, tem que considerar, respeitar o meu modo de pensar, agir, o meu entendimento. E ponto final. Não interessa o que o outro pensa, que pensa. Inclusive, se o professor já começa, qualquer pessoa da instância já começa falando, não, porque o outro já encerra. Peraí, o outro não, você está falando de mim, comigo ou com o outro? Se é com o outro, então chama o outro, vai conversar com o outro, assunto que é do outro para o outro, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou embora, o dia que você for falar de mim, apenas de mim, sobre mim, personalizar completamente o atendimento a mim, aí tudo bem, aí eu venho, aí a gente conversa, tem uma conversa civilizada, né? Enquanto você está falando do outro, não tem nada a ver comigo, não tem o que eu possa fazer. Então continue falando com o outro. Quando eu for o ser humano, quando eu tiver os meus direitos, quando eu não for uma porcaria que estiver sendo obrigado a fazer o que o outro faz, pensar o que eu penso, aí muda a conversa e a gente entra num consenso, a gente tem uma conversa madura. É o que ele está falando. Quando o professora personaliza, trata aluno e aluna como ser humano, uno, inimitável, ninguém consegue imitar algum outro. Não consegue, mesmo superdotado, cada superdotada pensa de um jeito. Teve uma trajetória, tem uma personalidade. Cada pessoa deficiente pensa de um jeito diferente do outro. Ninguém é igual a ninguém. Esse negócio de que todo mundo é igual é filosofia barata. É de quem não tem entendimento científico, meu Deus do céu. Ninguém é igual a ninguém. Somos igualmente diferentes. A única característica que todo ser humano tem igual a todo mundo é: todos somos diferentes. Pensamos diferente, agimos diferente, por formação diferente, trajetória diferente, idade diferente, etapas na vida diferentes, formações diferentes, objetivos diferentes, interesse diferente, tudo diferente, digitar diferente e ponto final. Ninguém é igual a ninguém. Então o ensino não pode ser igual para todo mundo, padronizado para todo mundo. Isso está errado. O tempo do curso tem que estar ajustado a cada um. Os componentes curriculares também. Quais componentes curriculares vão ser ofertados? Depende de cada um. Quais atividades avaliativas vão ser empregadas? Depende de cada um. Quantos cursos uma pessoa vai poder fazer? Depende de cada um. Como que vamos abordar uma questão, de repente, disciplinar com discernimento? Depende de cada um. Enquanto para um caso não tem necessidade de falar nada, para outro tem necessidade de fazer tudo. Então, depende de cada um, de cada caso. Não dá para padronizar isso. Porque para os outros a gente faz isso, para esse que não. Não tem nada a ver. Se os outros concordam com essas normativas padronizadas, que tem que fazer a mesma coisa para todo mundo, problema dos outros. Eles não são os primeiros superdotados no orgulho. Eles nunca vão perceber a ineficiência, a ineficácia, a inefetividade, a violação de direitos por detrás dessa padronização normativa institucional. Eles não percebem isso, porque não são superdotados. Ou se percebem, são coniventes, estão satisfeitos com aquele mundinho, aquela mesmice de sempre. Aquela trajetóriazinha de pequenos e pequenas, da plebe, não querem ser reis e rainhas, então deixa eles e elas lá mofar lá, tartarugar, levar 1 bilhão de anos, aquilo que em alguns anos eu consigo fazer, deixa eles lá. Daqui a 5, 10 anos, na hora que eu tiver o rei, for o empresário mais rico do mundo, né, tiver 10 tiros de doutorado, entendeu? For a maior autoridade científica mundial, aquela plebe que está lá morcegando e sendo conivente com aquela padronização normativa institucional,
vai olhar para mim e falar, tá vendo? Se a gente pensasse fora da caixa e batesse de frente, mas reivindicando a direita, a gente seria o bonzão, o bom da boca, o milionário, entendeu? O rei da cocada preta, igual o Gênesis Gabriel. Então, por que a gente não fez a trajetória de adulto? Foi fazer a trajetória de criança, baixando cabeça para doutor, doutora. Não, vocês falam que estão acima da gente, tem que seguir aquela hierarquia, a gente abaixa a cabecinha, faz tudo que todo mundo quer, obedece. Então, cada um escolhe o seu caminho. Eu já escolhi o meu. Bato de frente mesmo, derrubo doutores e doutoras que são arrogantes, criminosos, esfrego a legislação na cara deles que são analfabetos, doutorado não serviu para ler a lei ainda, muito menos para aplicar. Quando forem condenados, eu recebi meus mega milhões, até lá eu já estou com uma empresa bombando e pronto. Harari falou, quando o professor ou professora personaliza o atendimento ao aluno e aluna, olha aqui os efeitos para ele. Isso deixa ele excitado. Ele não está falando que ele é gay, não. Tá? Ele não está falando que ele é gay, que o professor vai falar alguma coisa, vai ficar excitado, vai botar o pinto para fora, vai dar para o professor. Não é isso que ele está falando, não. Isso aqui deixa ele motivado. Tá? Isso aqui deixa ele inspirado. Isso aqui faz o olho dele brilhar. Tanto é que ele fala aqui, ó, minhas pálpebras despencarem. Ele não está falando que vai ficar cego, vai cair o olho, não. Não é isso que ele está falando, não. O olho dele vai brilhar, ele fica tão inspirado, motivado, engajado, que ele se concentra, ele se doa mesmo nas atividades que tem que fazer, seja ela acadêmico, científico. É isso que ele está falando. Quando o professor entende que ele é um ser humano. Ele é um ser humano único. Não tem ninguém igual a ele. Aliás, não tem ninguém igual a ninguém. Todo aluno é único, todo ser humano é único. É inimitável, não tem como um ser humano imitar o outro. Não tem como. Tá? Replicar é uma coisa, determinadas etapas da vida, uma coisa é replicação, outra coisa, imitação não, ninguém imita ninguém. Mímicas, quem já fez mímica aí tenta imitar exatamente o filho. Serão capazes de me ensinar termodinâmica e geometria de um modo que se adapte à minha personalidade. Ele está lembrando, está trazendo atenção, que como um ser humano, distinto dos demais seres humanos, ele tem uma personalidade, gente. O professor não tinha prestado atenção nisso. Então ele tem que falar para o professor que ele tem uma personalidade. Ninguém prestou atenção que ele tem uma personalidade que é diferente dos demais. Ninguém prestou atenção. Olha que interessante. Mas ele está dizendo que se o professor se adaptar, personalizar, ele vai ficar excitado, as pálpebras, os olhos vão brilhar. Ele está dizendo que até coisas que são aparentemente complexas, nossa, mas a termodinâmica é tão complexa, a geometria é tão complexa, cálculo diferencial de 1 bilhão de variáveis é tão complexo. Então, mas se o professor personalizar e for um ser humano, até um monstro vira mamão com açúcar para ele. É isso que ele está dizendo. Mesmo que aquilo ali não se aplica a 99% dos outros alunos. O que ele está dizendo é, o que eu tenho a ver com 99% dos demais alunos? É o que eu sempre falei. O que eu tenho a ver? Se os demais aceitam assim, bom para eles. Deixa ser bom, quer dizer, eu estou falando bom antecipando, que eu nem sei se é bom. Na verdade é ruim, porque eles continuam assim, daqui a 5, 10 anos eles já não estão no mesmo patamar que eu. Daqui a 5, 10 anos vão ficar muito mais distante ainda. Isso se é que algum dia chegaram a algum lugar, né? Aceitando, concordando em posições que são feitas pelo autoritarismo universitário, infelizmente. Mas se os outros concordam, os outros são quem? Os outros. O que eu tenho a ver com isso? É o que Harari está falando. O que ele tem a ver com o fato de que, para os demais discentes, aquela estrutura padronizada de abordar, né, de levar conhecimento, de treinar, se aplica a eles. O que isso tem a ver? Se aplica aos demais, tem que se aplicar a mim? Não, eu sou eu, os outros são os outros. É isso que ele está dizendo. E esses professores digitais nunca perderão a paciência, nunca gritarão comigo, não entrarão em greve. Se os direitos humanos, constitucionais, né, educacionais de Harari são respeitados, ele fica excitado, os olhos brilham, né, tudo é lembrado que ele é único, inimitável em questão de personalidade, trajetória, formação, pensamentos, objetivos, interesses, vontades, etc. Então é entendido que o que é aplicável a ele não necessariamente é aplicável aos demais e vice-versa. Cada um é cada um. E se os professores e professoras respeitarem desta forma Harari, com certeza eles vão ter toda a paciência do mundo, como eu tenho com meus alunos e alunas. Não vão gritar com aluno e aluno, que não foi para isso que eles estão sendo pagos, nem na educação básica, nem na superior, né? Nunca vão entrar em greve.
Com o aluno que ele está falando, ele não está falando de greve universitária, quer dizer, às vezes greve por não pagamento salário, ele está falando greve com o aluno, não vai entrar em conflito com ele está falando dele ali, não está falando da greve universitária, que às vezes paralisa, congela o calendário, não é essa greve que está falando, não vai entrar com greve com o aluno, tá? Então é interessante ele fazer essa provocação, que isso aqui na verdade mostra que o próprio Harari já percebeu o engessamento do sistema educacional, e por isso ele já aponta caminhos aqui para solucionar, e o caminho está na esfera atitudinal, porque ele mesmo reconhece. Tem barreiras arquitetônicas? Tem barreiras estruturais? Tem barreiras normativas? Tem barreiras jurídicas? Tem barreiras financeiras, principalmente na educação básica? Tem. Na educação superior, dependendo da universidade, não tem muita barreira, né, financeira, porque tem muitos recursos, como a USP, por exemplo, é rica da vida. Mas as principais barreiras são atitudinais, tá? O relacionamento saudável, né, entre discentes e docentes se baseia quando docentes, principalmente docentes, são arrogantes de uma forma geral, sai de cima do pedestral, abaixa a bolinha, se coloca no mesmo patamar na troca de experiência, de ninguém é melhor do que ninguém, mas na prática, não é na filosofia só não, adapta, personaliza o atendimento, aí os resultados com os discentes são esses aqui que ele está falando, são as atitudes desses professores que tem que mudar. Se professor e professor não muda atitude, nenhuma norma institucional vai ser bem aplicada. Quando o professor quiser torcer as normas para prejudicar o aluno, vai fazer. Quando a professor e professora são humildes, altruístas, são honestos, né, se preocupam de fato com o aluno e a aluna, as normas institucionais que não estiverem adequadas à legislação educacional vão ser adequadas, vão passar a aderir, vão ler parte da legislação educacional, ver o que a norma está diferente e vão ajustar para que esteja de acordo com a legislação educacional. Mas eles primeiro têm que corrigir atitudes. Enquanto professor e professor são arrogantes, se julgam superior a aluno e aluna, eles não vão mover um dedo no sentido de atender adequadamente o aluno, porque as atitudes estão erradas, a arrogância não deixa. A desonestidade não deixa, a criminalidade não deixa, a falta de transparência não deixa. Tem que corrigir primeiro as atitudes, as barreiras maiores, né, que estão afetando, congestionando, né, estão deixando totalmente travado o sistema educacional brasileiro mundial, são atitudes de docentes, de coordenação de curso, direções. Esse povo tem que ser reeducado na questão de atitudes e valores. Tem que aprender humildade, tem que aprender honestidade, tem que aprender respeito, tem que aprender transparência, tem que aprender altruísmo, empatia, respeito aos direitos de todo mundo. Essa gente não sabe fazer isso na prática. Isso engessa a educação brasileira mundial. Gostei muito da provocação de Harari, muito mesmo. Assim, nesse cenário de transformação constante das tecnologias intelectuais e de atualização incomensurável dos saberes, os professores e professoras devem orientar seus alunos e alunas na utilização da inteligência artificial para desenvolver principalmente suas competências de pensamento crítico e reflexivo, a fim de orientá-las para uma compreensão e interpretação independente dos conteúdos e saberes entregues pela inteligência artificial. Eles devem auxiliar os alunos e alunas a questionar os conteúdos gerados pelo sistema de inteligência artificial, promovendo assim uma avaliação crítica da qualidade, confiabilidade e vieses. Os professores e professoras também devem fornecer orientação sobre como utilizar com eficácia e corretamente o sistema de inteligência artificial para investigar e recuperar informação e conhecimento, mantendo sempre uma mentalidade crítica. Eles devem sempre incorporar o sistema de inteligência artificial na sua sala de aula para a realização de trabalhos acadêmicos, orientando os alunos e alunas a avaliarem e manipularem criticamente os conteúdos gerados pela inteligência artificial e assim promover ter habilidades analíticas e de raciocínio. As professoras e professores devem cumprir um papel fundamental na criação de uma abordagem razoável em relação à integração da inteligência artificial aos processos de ensino-aprendizagem, promovendo e garantindo que os alunos e alunas sejam capazes de pensar criticamente, analisar e tomar decisões informadas, aproveitando ao mesmo tempo todos os potenciais que o sistema de inteligência artificial permitem no processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, a inteligência artificial pode fornecer aos professores e professores ferramentas e recursos para melhorar os métodos de ensino e melhorar os resultados das alunos e alunos,
criando experiências de aprendizagem personalizada para alunos e alunos, analisando os dados sobre o desempenho individual de cada aluno e aluna e fornecendo informações sobre os pontos fortes e fracos e estilos de aprendizagem de cada um. A inteligência artificial pode fazer recomendações aos professores e professores sobre diferentes estratégias de ensino, seleção de conteúdo e métodos de avaliação com base nas necessidades e preferências dos alunos e alunas. Ao mesmo tempo, ela pode automatizar as tarefas administrativas, incluindo notas de feedback, entre outras atividades mecânicas, permitindo assim que os professores e professoras se concentrem nas questões de ensino e suporte aos alunos e alunas. A inteligência artificial pode fornecer análise e ideias em tempo real, ajudando as professoras e professores a identificarem as dificuldades de seus alunos e alunas e oferecendo possibilidade de abordagem dessas dificuldades. A inteligência artificial pode também ajudar os professores e professoras a manterem-se atualizados com as mais recentes pesquisas científicas e práticas pedagógicas. Quanto aos alunos e alunas, a inteligência artificial pode adaptar-se aos alunos e alunas analisando seus padrões, buscando e preferências de aprendizagem, e dados de desempenho a fim de criar experiências de aprendizagem personalizadas. Os sistemas de inteligência artificial são capazes de fornecer conteúdos, bem como atividades personalizadas com base nas especificidades de cada aluno e aluna. Ao mesmo tempo, as tecnologias adaptativas de inteligência artificial permitem ajustar o nível de dificuldades das tarefas e nas avaliações a partir de uma leitura do progresso real do aluno e aluna, proporcionando desafios pedagógicos apropriados para otimizar a aprendizagem. A inteligência artificial pode também oferecer feedback e orientação em tempo real aos alunos e alunas, auxiliando-os a identificar possibilidades de melhoria e orientando estratégias de estudo personalizadas. Através de monitoramento e análise contínuas dos dados dos alunos e alunas, ela pode adaptar e aperfeiçoar recomendações e intervenções personalizadas. Novas tecnologias, antigas virtudes. Por um conjunto de fatores sociais e econômicos que incluem primordialmente a reconfiguração do universo do trabalho e a consequente diminuição de seus postos, a universidade tem perdido não apenas sua identidade fundamental programática, mas também sua posição social. Se a função e objetivo essencial da universidade do último século tornou-se paulatinamente a formação de mão de obra qualificada e a instrução técnica, alterações do mundo do trabalho, em especial aquelas trazidas pela automatização, que acarretam menor demanda da mão de obra, impactam inexoravelmente no papel da universidade. Não é de se surpreender, portanto, que em países nos quais esses processos estão em estágio mais avançado, tenha havido uma queda sensível na procura por uma formação universitária. No entanto, no marco das reflexões sobre o novo papel da atividade docente, em específico e da universidade de modo mais geral, permanece-nos que o avanço das inteligências artificiais podem trazer novamente à tona justamente as características que conformaram o ensino superior em seu passado e que, de modo absolutamente não surpreendente, mostram-se extremamente atuais. O primeiro conjunto delas diz respeito àquilo que certa parcela da literatura denominou educação liberal. Note-se que liberal aqui não diz respeito ao sentido político ou econômico do termo, mas sim denota exatamente uma forma de aproximação ao conhecimento e, portanto, a docência que exerceu um papel fundante para o modo como a universidade se constituiu no Ocidente. Nas palavras de Oakes Roth, a marca distintiva de uma educação liberal é que uma educação vista sob esse prisma é uma educação que tem como objetivo oferecer libertação do aqui e do agora, dos compromissos cotidianos, da confusão, da crueza, do sentimentalismo, da pobreza intelectual e do pântano emocional da vida ordinária. Ela é liberal na medida em que se vê, portanto, livre de finalidades externas ao próprio processo educativo. Desse modo, tal concepção põe em relevo o fato de que a educação, em especial a superior, deve focalizar, para além da instrução técnica em vista do aprendizado de um ofício, a formação de virtudes intelectuais e morais que confrontam suas finalidades em si mesmo na própria consecução e desenvolvimento do estudante. O que dissemos até aqui acerca dos diversos impactos da evolução das inteligências artificiais na educação, longe de fazer com que o ensino e a aprendizagem sejam substituídos por algum sucedâneo totalmente estranho, coloca em xeque a necessidade de que docentes de instituições de ensino, em especial universidades, voltem-se àquilo que de fato caracteriza a formação de tipo superior. Provavelmente o maior impacto a ser visto e vivenciado nas instituições de ensino a partir do novo quadro tecnológico no qual já estamos, seja de professores e professoras possam, enfim, libertos das atividades mais mecânicas e das demandas mais pragmáticas do processo educativo,
dedicarem-se ao desenvolvimento de virtudes e hábitos intelectuais e morais, tais como a do pensamento crítico, do rigor intelectual, da criatividade, da imaginação moral e da resolução eticamente realizada de problemas das mais diversas áreas. É curioso notar, assim, que o processo de evolução tecnológica que descrevemos até aqui pode, e por que não dizer, deve desencadear uma reflexão profunda sobre a identidade da universidade no mundo contemporâneo e ter como consequência, mais do que desejada, a reinserção dessa instituição no horizonte das novas necessidades trazidas pelas mudanças na educação. Conclusão: em busca do prompt perfeito. Deste modo, se por um lado grande parte das atividades profissionais cognitivamente especializadas tendem a ser pouco a pouco, gradualmente transformadas, e algumas completamente substituídas pela tecnologia de inteligência artificial, e por outro, os processos de ensino e aprendizagem se transformam substancialmente, sobretudo no que diz respeito ao papel professoral de transmissão do conhecimento, que até então era monopólio das universidades. Acreditamos que, diferentemente do que foi o processo de educação predominante nos séculos da era industrial, de especialização cognitiva, está colocado na ordem do dia das instituições universitárias o desafio da elaboração de uma concepção pedagógica voltada para a formação integral humana e moral da juventude. A nosso ver, trata-se de agora em diante, em certo nível, sentido, de um retorno criativo e atualizado à formação clássica proposta pelo ideal grego do desenvolvimento intelectual, criativo e crítico e criativo, com foco na educação moral e estética da juventude, a famosa calogacatia, uma vez que grande parte dos processos produtivos, e também decisórios, e educativos estão cada vez mais, por assim dizer, nas mãos do sistema de inteligência artificial. Deveríamos, portanto, estar mais preocupados em como potencializar o sistema de inteligência artificial na sala de aula e fora dela, e não nos concentrarmos simplesmente em como coibir a utilização dessas ferramentas de inteligência artificial. Na filosofia, sobretudo, constantemente fala-se em aprender e ensinar os estudantes a fazerem as perguntas certas. A filosofia tem seu momento lógico inicial na boa fixação de um problema que idealmente pode ser colocado na forma de uma pergunta. Assim, uma parte importante do processo de ensino-aprendizagem na era da inteligência artificial é como nós, professores e professoras, aprendemos e ensinamos nossos alunos a fazerem as perguntas certas para o sistema de inteligência artificial, ou seja, como fazer os melhores prompts para obter as melhores respostas geradas pelas diferentes tecnologias de inteligência artificial. Em todo caso, a grande questão ética e educacional da inteligência artificial, no fundo, não se reduz àquilo que nós podemos fazer com a inteligência artificial, mas também, principalmente, o que nós queremos e devemos fazer com a revolução da inteligência artificial. Ou seja, qual é a direção que, como civilização, nós queremos dar a essa nova era que se avizinha no horizonte? Como nós vamos educar professores, pesquisadores, e como vamos formar as novas gerações de universitários e universitárias nesse espírito de criatividade, proatividade, responsabilidade ética e moral no contexto da era da inteligência artificial? É interessante quando falou aqui a questão de nós, professores e professoras, sabermos orientar nossos alunos e alunas a usar prompts corretos, prompts que vão produzir, levar aqueles resultados corretos. O input, que é a entrada que a gente dá, são os comandos, os prompts, a qualidade deles, a precisão deles vai determinar a qualidade e a precisão dos outputs. O processamento a própria inteligência artificial já tem, a capacidade de recuperar a informação, de analisar essa informação, de entregar aquilo que a gente está solicitando, seja texto, imagem, vídeo, etc., código de programação, receita, seja lá o que for, mas o output ele tem relação direta com o input. Crie para mim uma tese de doutorado sobre inteligência artificial, mas como assim, meu Deus do céu? Inteligência artificial não é pesquisador, não. Crie para mim, elabore um artigo científico sobre Big Data, inteligência artificial, então a relação inteligência artificial, não é assim. Inteligência artificial não é cientista. Eles vão pegar informações genéricas e outra. Sobre inteligência artificial e inteligência humana, sabendo colocar os prompts corretos, dá para se extrair, mas muita bagagem. Tem infinitas subtemáticas dentro de inteligência artificial, infinitas subtemáticas sobre inteligência humana. As inteligências artificiais têm um banco riquíssimo de dados. E o input pobre, como elabore um artigo sobre tal tema, fale sobre tal assunto, é pobre demais, é generaliza demais. Penetre os temas, subtemas, subtema, penetre mesmo, saiba exatamente todos os elementos desse subtema,
né? De repente você já sabe até que tipo de livro já está falando sobre esse assunto, ou se não sabe, você começa inicialmente pedindo para a inteligência artificial revelar para você bibliografias reais, livros, né, autores reais, para você se embasar, e de repente você, com base nisso você já procura, né, nas fontes reais, sejam editoras, bases de dados, etc. Confere se existe primeiro, claro, tem que conferir se existe, porque as inteligências artificiais podem entregar algo fictício, isso, né, pode representar fraude, ou pode, né, entender outra coisa, se você utilizar algo e depois perceber que não existe, não, checa primeiro, depois coloca no trabalho. Então, mas se você já sabe, já coloca ali que tipo de teoria você quer utilizar, que tipo de autores, quais as subtemáticas, quais os elementos você quer que considere, o que você quer que avance, o que você não quer que avance, qual é o objetivo, deixa tudo discriminado direitinho, até quantidade de caracteres. Se você quiser, você pode colocar quantidade de caracteres. Se você quer que ela solta título em maiúsculo, deixa, fala para ela que é em maiúsculo. Se você quer que coloque citações já no parágrafo, você já pode incluir isso no prompt. Se você quer que ela solte lista de referência no final, se você quer que ela converta lista de referência ABNT para APA, né, ABNT para Vancouver, ABNT para ISO, ou vice-versa, você pode botar, olha, converta tal lista de referência de ABNT para as normas APA 7. Aí você solta a lista de referência completa ABNT, ela vai soltar tudo em normas APA 7, vai ter que conferir se está de acordo, se não tiver de acordo, você tem que, o recomendável não é ficar colocando prompt novo, mas é voltar ao prompt original, ajustar o prompt original e soltar de novo para ele, até que os resultados sejam perfeitos. Se o resultado não foi perfeito, não é questão de fazer de novo, é questão de voltar no original, corrigir para soltar de novo. É melhor do que ficar fazendo, né, colocando prompt novo, que isso vai viciando o chat e ele vai criando, a inteligência artificial vai criando vários padrões incoerentes entre si, e isso prejudica a inteligência artificial. Isso aí serve para destreinar a inteligência artificial e não ao contrário. Então o correto é voltar no prompt original, corrigir, fazer ele entregar perfeito, que assim a gente treina a inteligência artificial a fazer perfeitamente tudinho, direitinho, do início ao fim. Esse é o caminho correto, adequado para treinar a inteligência artificial, para também para engenharia de prompt. E eu sou foda, eu sou fera em engenharia de prompt, né? Eu sou fera, por exemplo, em utilizar ChatGPT, versão gratuita e paga, Gemini, Aitor, Perplexity, Replica, GammaApp, MyMap, usar tudo que você imaginar. Eu já conheço, né, dezenas de ferramentas de inteligência artificial, né? Uma lista imensa. Inclusive eu forneço AdSense, né, a públicos interessados, treinamentos computacionais, ferramentas computacionais, tais como todas essas que eu mencionei, mais DrawU, mais pacote, né, Office avançado, pacote OpenOffice avançado, né, quer aprender Excel avançado, Word avançado, PowerPoint avançado, Access avançado, enfim, né, fale comigo, eu posso treinar você nas ferramentas que forem úteis, necessárias, relevantes para o seu trabalho, né, seja você meu aluno, seja né, quaisquer públicos, né, que vocês conheçam, pode passar meus contatos, eu estou aqui à disposição. Para dúvidas, por favor, entre em contato por e-mail, entre em contato pelo WhatsApp, marquem agenda, encontros virtuais, estou à disposição para videochamada. Aquelas que residirem próximo, que puderem se deslocar para encontros presenciais comigo, por favor, o façam, estou à disposição.